Fala, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos lá, né, para mais uma aulinha, né, para a gente estar aí dando continuidade aos nossos estudos. Finalizamos aí os estudos de matrizes, né? E agora vamos entrar no estudo de determinantes. Mas para a gente entrar em determinantes, vamos fazer um breve histórico, tá? Sobre como que isso foi chegando, pelo menos como foi introduzido, né, dentro da matemática, de onde surgiu todo esse trabalho matemático, né, numérico, para estar chegando aí aos nossos conhecimentos hoje. Para a gente perceber, pessoal, que nada chega pronto, né? Com certeza, para chegar pronto do jeito que nós temos hoje, isso teve o quê? Muitos estudos. E principalmente em uma época onde a tecnologia era praticamente zero, a tecnologia era zero. Então, era realmente o quê? Pela capacidade mental, capacidade de pesquisa, não é isso? Muitas vezes até material de papel, lápis, material de escrita era bastante escasso nessa época. Então são pessoas assim, altamente capacitadas que foram capazes, né, de fazer com que esse conteúdo chegasse aos nossos conhecimentos hoje, tá? Então um pouco de história aí, tá, pessoal? Lá no século XIX, a matemática, assim, ela recebeu um grande impulso, tá? Liberando-se das ligações com a mecânica e a astronomia. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a parte numérica, tá, estava ligada diretamente a esses dois setores, mecânica e astronomia. Só que depois foi percebendo o seguinte, que existem ligações entre essas áreas, mas porém a matemática ela é única, tá? A matemática ela é única. A matemática ela pode ser trabalhada de forma única e aplicada, o quê? Em vários setores. Então é importante você ter um conhecimento matemático para aí sim, você depois desse conhecimento matemático, você vai aplicá-lo em determinados setores. Hoje, se a gente for trazer para a nossa área, hoje, mecânica, astronomia, engenharias, infinitas engenharias aí, né, que nós temos, civil, elétrica, a própria mecânica, produção, ou seja, aí você vai lá para o curso de administração de empresa, é, de ciências contábeis, né, para trabalhar na área de contabilidade, ou seja, então, a matemática, ela te capacita, tá, para você aprofundar, ou seja, para você entrar bem em todos os setores. Então, lá no século XIX, a matemática começou a se desvincular, tá, de determinados setores. E um dos mais eminentes matemáticos alemães dessa época foi esse aí, o Carl Gustav Jacob, tá? Que foi um que trabalhou diretamente aí para a gente pensar nesse estudo de determinantes, tá? Ele era descendente de judeu, tá? E nasceu em Potsdam em 1804. Estudou na Universidade de Berlim e, nessa mesma universidade, ele se tornou doutor em 1825. Tem tempo, hein? Só que morreu muito jovem, lá em 1851, ou seja, ele morreu bem jovem também, tá? Forma assim, se a gente for analisar bem no nosso estilo de vida, ele morreu jovem, uma pessoa que morreu de forma precoce. Até mesmo porque antigamente os grandes estudiosos, né, às vezes eles tinham uma saúde debilitada pelas vidas, né, que levavam naquela época, né, pelas dificuldades, às vezes até vidas boêmias também da época, tá? Só que Jacob, olha só a inteligência, além dele ser matemático, tá? Pesquisador matemático, ele trabalhava diretamente na pesquisa, ele também era um brilhante professor, ou seja, então ele conseguia trabalhar tanto pesquisa como professor de forma exemplar nas duas situações, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Aí se juntou um novo matemático ao seu lado, tá? Aí chegou Agostinho, que nasceu em 1789 e morreu em 1857, tá? Jacob foi o dos que mais contribuiu para a teoria dos determinantes, tá bom, pessoal? Aqui nós temos o Jacob, 1804 para 1851, né? Se você for analisar bem aqui, morreu com 48 anos, não é isso? 47, né? 47 anos. E Cauchy foi o que se juntou a ele aí, né, para estar trabalhando. Se você pegar 57, não é isso? Com mais 11, não é isso? Morreu aí com 68 anos, tá? Jacob morreu bem mais jovem, né, de forma bem precoce, tá?
Só que antes de suas mortes, eles deixaram aí um grande conhecimento para o nosso desenvolvimento matemático até hoje. O nome determinante, tá? Ele foi utilizado pela primeira vez por Cauchy em 1812. Tá? Em 1812, ou seja, ele tinha, você pegar, ele estava com 23 anos, né? Então Cauchy, ele utilizou esse primeiro nome, a determinante, tá? Você vai determinar algo, tá? Então vamos lá. Mas afinal, professor, o que que é isso? O que que é um determinante? Pessoal, o determinante, ele está diretamente ligado à matriz. Então, se você conseguiu fazer um bom curso de matrizes, então você vai fazer também um bom curso de determinantes, tá? Então, por isso que é importante. Quem não estudou bem matriz, voltar em matriz e dar pelo menos uma revisão, tá? Porque o determinante, pessoal, ele é um número, tá, bem associado aos elementos de uma matriz quadrada. O que que é uma matriz quadrada? A matriz quadrada é aquela matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas, tá? E essa associação é feita de acordo com a ordem da matriz. E é importante a gente deixar bem enfatizado aqui, pessoal, que se a matriz não for quadrada, não existe determinante dessa matriz. Então, o determinante de uma matriz, ele só é possível determinar esse valor se a matriz for quadrada, porque o determinante, ele é apenas um número real dentro dessa matriz, tá bom? Representações. Dada uma matriz, tá? A de A e J, o determinante dessa matriz pode ser representado pelas seguintes formas, tá? Pode colocar simplesmente determinante de A, não é isso? Pode colocar assim, como determinante de A, ou D maiúsculo com A, que isso também simboliza determinante de A. Ou se você colocar a sua matriz, tá? Ou seja, a letra que determina a sua matriz entre duas barras, ou simplesmente determinante de A e J, sendo que aqui, esse A e J, você vai colocar o quê? A ordem dessa matriz, certo? Então vamos lá. Nesse primeiro momento, nós vamos participar, nós vamos conversar sobre determinantes de primeira e segunda ordem, tá? Aí sim, depois a gente vai para a terceira, ordem 3, ordem 4, ordem 5, a gente vai aprofundando um pouco mais em cima disso, tá? Existem algumas leis também para favorecer esse cálculo. Então lá, determinante de primeira ordem. Em uma matriz quadrada de ordem 1, ou seja, que possui um único elemento, o determinante é, por definição, o próprio elemento. Pô, professor, mas como assim? Beleza, se essa matriz tiver apenas um elemento, o determinante dela vai ser quem? O próprio elemento. Então vai ser a própria matriz. Um exemplo aqui, se a matriz A vai ser igual a 1, se ela tiver apenas uma linha e uma coluna, o determinante dela vai ser quem? O próprio elemento A1. Exemplos. A matriz 1 é dada da seguinte forma. M de 1 é igual a 1, 5. Ou seja, ela falou que essa matriz tem apenas um elemento. Então quer dizer que o determinante dessa matriz vai ser 5, ou pode colocar em barrinha também. Então, o determinante de 5 vai ser 5. Ou seja, você coloca a própria matriz, não é isso? Exemplo 2. A matriz é dada pelo seguinte, entre colchete aqui, né? Menos 3. Então, o determinante dessa matriz vai ser quem? O próprio menos 3. Então, o determinante vai ser menos 3. Só voltar aqui, só para a gente dar mais uma enfatizada. Então, pessoal, só pegando aqui mais uma fixação, para fixar bem. Se essa matriz for de ordem 1, ou seja, essa matriz tiver apenas um elemento, o determinante vai ser quem? O próprio elemento. Agora vamos lá para o determinante de segunda ordem. Vamos ficar atento. Agora muda alguns detalhes, tá? Pouca coisa, mas muda. Então vamos lá. Em uma matriz quadrada de ordem 2, o determinante é dado pela diferença do produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária.
Por isso que eu falei com vocês, pessoal, tem que ter um conhecimento de matriz. Porque lá em matrizes nós estudamos, nós sabemos o que é uma diagonal principal e o que é uma diagonal secundária de uma matriz, certo? Mas aqui dentro do exercício eu vou estar explicando novamente. Então seria simplesmente você fazer o quê? Produto da diagonal principal, subtraindo, seria o quê? Menos o produto da diagonal secundária. Olha só, A, que nós temos uma matriz, ó, ela tem duas linhas e duas colunas, tá? Então, o determinante dessa matriz, tá? Seria o quê? Eu pegar a diagonal, produto da diagonal principal. A diagonal principal você parte do primeiro elemento, tá? De forma diagonal para o segundo. Então, aqui, ó, essa primeira é a minha diagonal principal. Então, seria o quê? A11 vezes A22. Subtraindo a diagonal secundária. Aí você pega o segundo elemento da primeira linha, não é isso? Ó, primeira linha, segunda coluna. E então aqui, ó, é minha diagonal principal. E essa aqui seria minha diagonal secundária. Então seria o quê? O produto, esse elemento vezes esse, seria A11 vezes A22, menos A12 vezes A21. Vamos lá para os exemplos, então, pessoal. Sendo M 2, 3, 4, 5, ou seja, dada a matriz 2, 3, 4, 5, ordem 2, não é isso? Porque duas linhas e duas colunas. Calcule o determinante de M. Primeiro, eu vou identificar qual que é a minha diagonal principal. Diagonal principal. É isso? Deixa eu pegar aqui o... Vou mudar a cor, tentar mudar a cor aqui da nossa caneta, não é isso? Vou pegar o azul aqui, ó. E aqui vai ser o quê? Minha diagonal secundária. De vermelho, diagonal principal. De azul, diagonal secundária. Resolução. Determinante dessa matriz vai ser igual 2 vezes 5, ó, diagonal principal, produto da principal, 2 vezes 5, 2 vezes 5, menos, ó, menos, subtrai, a diagonal secundária, 3 vezes 4. Efetua de forma direta, ó, 2 vezes 5, 10. Menos 3 vezes 4, 12. 10 menos 12, menos 2. Logo, o determinante dessa matriz, M, vai ser igual a menos 2. Então, pessoal, o determinante de uma matriz sempre vai ser dado por um valor real, ou seja, qualquer número real, positivo, negativo, fracionário, raiz, tá? Beleza? Vamos lá para o exemplo 2. Sendo A igual a menos 4, 7, menos 6 e 8, calcule determinante de A. Menos 4 vezes 8, diagonal, multiplicação, ou seja, produto da diagonal principal, menos 4 vezes 8, é isso? Ó, menos 4 vezes 8. Menos, ó, multiplica pela diagonal secundária. 7 vezes menos 6. Sempre temos que ficar muito atento, tá? Nas multiplicações em questões dos sinais, tá? Vamos ficar atento que esse aqui já vai aparecer uma particularidade. Menos 4 vezes 8, menos 32, certo? Ó, negativo que multiplica positivo, negativo. Aqui você vai ter menos 7 que multiplica menos 6, ó. Negativo que multiplica negativo fica positivo. 7 vezes 6, 42. Então vai ser o quê? Menos 32 mais 42, que vai ser 10. É isso? Ó, menos 32 mais 42 fica 10 positivo. Logo, o determinante dessa minha matriz A vai ser igual a 10. Exemplo 3. Sendo B igual a menos 3, menos 8, 1 e 2. Calcule determinante de B. Qual que é a minha diagonal principal?
menos 3 e 2. Minha diagonal secundária, menos 8 e 1. Vamos para a resolução aqui, ó. Produto da principal, menos 3 vezes 2, ó, menos 3 vezes 2, menos, é isso, ó, menos, tá aqui, ó, menos 8 vezes 1. Por que que eu coloquei entre parênteses esse menos 8 da diagonal secundária? Para eu lembrar que eu tenho que fazer o jogo de sinais, porque existe uma multiplicação entre os sinais aqui, beleza, pessoal? Então vamos lá. Menos 3 vezes 2. Primeiro tem que fazer os produtos, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Menos 3 vezes 2, menos 6. Ó, negativo que multiplica negativo fica positivo. Então vai ser 8 positivo vezes 1 mais 8. Menos 6 mais 8, 2 positivo. Logo, o determinante de B vai ser igual a 2. Exemplo 4, para a gente finalizar esse nosso estudo básico aí de ordem 1 em 2, tá? Exemplo 4. Calcule o determinante da matriz A sabendo-se que A é igual a 3 menos 1, 4 e 6. Quem que é a diagonal principal aqui, pessoal? 3 e 6. Qual que é a diagonal secundária? Menos 1 e 4. Então, o determinante dessa minha matriz vai ser o quê? 3 vezes 6, que é o quê? O produto da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária. Como o meu elemento é negativo, eu lembrei de colocá-lo entre parênteses para eu lembrar de fazer o jogo de sinais. 3 vezes 6, 18. Não é isso? Ó? O que que ele fez aqui? Antes de fazer o jogo de sinal aqui, ó, fiz um pouquinho diferente do outro. Primeiro eu multipliquei aqui, então vou manter o negativo. Menos 1 vezes 4 fica menos 4. Só que depois eu vou ter que fazer o jogo de sinal aqui, ó, negativo que multiplica negativo. Ou quem quiser também poderia fazer direto aqui, ó, negativo que multiplica negativo fica positivo. Então seria o quê? Menos que multiplica menos 1 fica 1 positivo. Vezes 4 daria o quê? 4 positivo, tá? Então aqui seria o seguinte, ó, 18 negativo que multiplica negativo fica positivo. 18 mais 4, 22. Certo? Então, o determinante dessa matriz A será ou é 22. 4 exercícios básicos, tá? Para praticar um pouquinho. E quem quiser aprofundar um pouquinho mais, beleza? Pode pesquisar exercícios relacionados a determinantes de ordem 1 e 2 na internet. Vocês vão conseguir bastante opções aí para estar praticando. Valeu, galerinha. Aquele abraço.